Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quero compartilhar minha reflexão do dia com vocês. Uma palavra que eu espero que te ajude a se aproximar de Deus, a aumentar a sua fé e te ajudar a confiar mais em Deus. Principalmente quando Ele rejeitar alguma ideia sua que você acha que é muito boa, mas porque Deus muitas vezes tem uma ideia muito melhor. Vou ler para vocês uma passagem um pouco mais longa que a habitual. 1 Crônicas, capítulo 17, do versículo 1 ao 14, que diz assim: E aconteceu que quando Davi já morava em seu palácio, ele disse ao profeta Natã: Eis que eu estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca da aliança do Senhor se encontra numa tenda. Então Natã disse a Davi: Faça tudo o que estiver em seu coração, porque Deus está com você. Porém, naquela mesma noite, a palavra de Deus veio a Natã dizendo: Vá e diga a Davi, meu servo, assim diz o Senhor: Não será você quem edificará um templo para a minha habitação. Desde o dia em que tirei Israel do Egito até o dia de hoje, não habitei em nenhum templo, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, em todos os lugares em que andei com todo Israel. Por acaso falei alguma palavra com algum dos seus juízes, a quem mandei apacentar meu povo, dizendo: Porque vocês não construíram um templo de cedro para mim? Agora, diga ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo em Israel. Estive com você por onde quer que você andou, e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei um lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade os afligirão, como no passado. Desde os dias em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, subjugarei todos os seus inimigos. Também lhe faço saber que o Senhor fará uma casa para você. Quando se cumprirem os seus dias e você for para junto dos seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, um dos seus filhos. Estabelecerei o reino dele. Este edificará o templo para mim, e eu estabelecerei para sempre o trono dele. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Não tirarei dele a minha misericórdia, como a retirei daquele que foi rei antes de você. Mas eu confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o trono dele será estabelecido para sempre. Irmão, essa passagem aqui, apesar de ser um pouquinho mais longa, muitas pessoas às vezes não têm um pouco de paciência para ouvir essa passagem, mas ela nos traz um ensinamento muito, muito importante. Algo sensacional acontece aqui, porque aqui a gente tem a promessa que Deus faz para Davi do Messias, né, de Jesus, que Jesus viria da descendência de Davi. Aqui Deus está fazendo uma promessa a Davi que ele estabeleceria um rei e que esse rei ele governaria para sempre. Esse rei é Jesus. Então a gente vê que é interessante que Davi ele tinha uma boa intenção, ele queria edificar um templo para o Senhor, porque o Senhor não tinha um templo até aquele momento. E ele tinha essa intenção de fazer o templo. Porém, não era do plano de Deus que Davi construísse o templo. Na verdade, a intenção de Deus seria que Salomão construísse o templo. Então Deus ele faz duas promessas para Davi. A primeira é que o filho direto dele, Salomão, esse construiria o templo. E a promessa é que depois de algum tempo viria o Messias, que viria da linhagem de Davi. E que assim ele estabeleceria a casa de Davi para sempre. É interessante que Davi queria construir uma casa para Deus, e no fim foi Deus quem estabeleceu a casa de Davi, né? Trazendo Jesus da linhagem dele. Então, irmão, o que eu quero te falar é que muitas vezes você acaba tendo uma boa ideia, e às vezes essa ideia parece até que vai trazer coisas boas, mas tudo dá errado, essa ideia não vai para frente de forma alguma. Você pede para Deus e Deus não te atende. O que eu quero te dizer, irmão, é que muitas vezes Deus ele rejeita uma boa ideia porque ele tem uma ideia maior. Porque os planos e os caminhos de Deus são muito maiores do que o meu e o seu. Então, irmão, o que eu quero te falar é que se a tua ideia não está dando certo, se você clama a Deus e Deus não te ajuda, tente entender a vontade de Deus, tente entender quais são os planos de Deus para você. Tenha comunhão com Ele, um relacionamento com Ele, para que você busque entender o que Ele quer para você. Porque eu tenho certeza que o plano que Ele tem para você é muito maior do que qualquer coisa que você já possa tenha tido imaginar. Porque Davi tinha um plano bom, mas Deus tinha um plano muito maior para ele, um plano de eternidade. E eu tenho certeza que Ele tem um plano de eternidade para mim e para você também. Que você possa meditar nessa palavra e que Jesus abençoe a sua vida. Amém.